tinha um coração voltado para que o propósito de Deus prosperasse, e ele sofria, ele de fato sentia e lamentava muito por causa da rebeldia do povo de Israel, mas também por causa das consequências às suas desobediências. Quando você lê Jeremias, você vê um povo obstinado, um povo cego espiritualmente, que era enganado pelas suas próprias concupiscências ou desejos. Você vê um povo, como a gente fala, né, um povo vacilão, inconstante. Isso causava em Jeremias crises, ele sofria muito, por isso ele é chamado de um profeta chorão. E ele sofreu demais, sofreu muito, um dos profetas que, quando lemos a Bíblia toda, você vê que um dos profetas que mais sofreu foi Jeremias. Mas Jeremias, ele teve experiências com Deus. O capítulo 1 mostra quando Deus fala com Jeremias, e Deus revela para Jeremias que ele era conhecido por Deus antes mesmo que fosse gerado ou concebido no ventre da sua mãe. Deus revela para Jeremias que ele foi constituído como profeta antes mesmo que ele fosse nascido. Nós aprendemos nesse capítulo que Deus primeiramente estabelece o propósito e depois ele nos envia. Você está aqui nessa terra para cumprir o propósito de Deus. Jeremias, como praticamente todos os homens que foram chamados por Deus, ele hesitou, ele teve medo, ele teve dúvidas. E aqui que Deus fala com ele, porque ele fala que não passava de uma criança, não sabia falar, e Deus então mostra para ele que era ele mesmo que capacitava, é ele que forja, ele que lapida, ele que dá recursos, ele que dá ferramentas. E o que Deus fala para Jeremias? Ou seja, você apenas vai ter que falar o que eu te falo. Você é um profeta às nações, você vai ter que anunciar o que eu te falo. E Deus fala o seguinte: não te preocupa, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu creio que isso é uma verdade para todos nós. Deus, ele fala, e o que ele fala, ele está comprometido em cumprir. Aliás, aqui a gente pode ter um fundamento do que é fé. Fé é certeza de coisas que se espera, segundo a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a prova de fatos que não se veem. Essa é a definição do que significa a fé. É a prova, ou seja, é a convicção, é a certeza de coisas que você espera. Então é isso que é fé. É uma prova, ou seja, é uma evidência de algo que você não vê, mas o teu coração ele tem convicção. Então é uma prova, é uma evidência. Isso é fé. Mas a fé, ela surge quando eu tenho revelação da vontade de Deus. Por isso que Deus revela através da sua palavra, através da pregação da palavra. Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Por isso Deus está fortalecendo nessa noite o teu coração nele. Deus está fortalecendo a tua fé. Deus está chamando você para olhar para quem ele é. Deus é fiel, e o que ele fala, ele está velando, significa ele está vigiando. Deus não esquece o que ele fala, irmãos. Eu esqueço o que eu falo, você esquece o que você fala. Meu Deus, quantos compromissos eu já faltei porque eu esqueci que eu marquei, irmãos. Meu Deus do céu, irmão, eu falei agora e lembrei de uma coisa que eu esqueci. Eu fui convidado para fazer uma oração numa empresa segunda-feira, e é interessante que a pessoa deixou à vontade para marcar a hora. Então eu falei tal hora, e quando eu fui lembrar, já tinha passado mais de 2 horas de tempo. Eu falei, agora já foi. O que me, digamos assim, me consolou, porque eu falei assim, olha, tu me manda uma mensagem, tu me liga antes. E eu acho que a pessoa também esqueceu porque não me ligou. Então está tudo certo, eu estou livre.
Ainda nem conversei com a pessoa depois, nem falei depois, né? Mas nós esquecemos, irmãos, do que comprometemos. Meu Deus do céu, ainda mais quando vai passando a idade, né? Eu não sei você, irmão, mas eu estou esquecendo ultimamente mais, viu? Meu Deus do céu. Eu estou tendo que usar agenda mesmo, lembrete, é aviso, é alerta. Se não passa, irmão. Não passa. Quem brinca comigo é para eu lembrar a idade dela. Toda vez eu tenho que ficar calculando. Tenho que lembrar que o Kivos tem tantos anos para lembrar quantos ela tem. É uma luta, irmãos. Marido, não esqueçam a idade da sua esposa. Pelo amor de Deus. Isso dá um BO, irmãos. Dá um problema terrível. É uma crise no casamento se o homem esquecer a data que a mulher nasceu. Se não sabe a idade. Aliás, que número a tua esposa calça? O Milton ficou rindo. Está sabendo, né? Que número a tua esposa veste, irmãos? E aí? E quando é jóia, irmãos? Você sabe qual é o número do dedo da tua esposa? Ela achando que tu sabe qual é o número do dedo da... Sabe? Irmão, a gente esquece. Graças a Deus que tem as agendas. Mas, ou seja, nós esquecemos. Mas Deus não esquece o que Ele fala. Deus, Ele está velando, Ele está vigiando para cumprir, para fazer acontecer tudo o que Ele prometeu na sua palavra, através dos profetas usados pelo Espírito Santo. E é isso que Deus está dizendo para Jeremias: eu te constituo profeta às nações. Você vai profetizar às nações, ou seja, você vai ouvir a minha voz e você vai anunciar, e fica em paz, porque eu velo em cumprir com a minha palavra. Eu tenho essa convicção. Deus, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer, se o que Ele fala, Ele faz acontecer. Glória a Jesus. Diga assim: a fé vem pelo ouvir. Então você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Quem não aprende a ouvir a voz de Deus, corre o risco de ser movido por ansiedade, de ser movido pelo medo, de ser movido por preocupação, de ser movido inclusive por compulsão, por impulso. Quem não aprende a ouvir a voz de Deus, ele corre riscos seríssimos, irmãos. E quantos de nós estamos hoje comprometidos e talvez ansiosos, preocupados, atribulados, porque não ouvimos a voz de Deus, não agimos por fé, mas agimos movido por uma inquietação, por uma ansiedade, por um medo, sei lá, pela pressão da sociedade. Quantos estão hoje com amarguras na alma, não porque foram feridos ou machucados, mas por causa de precipitações? Irmão, Deus não tem compromisso em fazer ou em cumprir algo que você fez por conta própria, porque fazer por conta própria não é fé, se chama presunção. Não confunda jamais fé com presunção. Eu me lembro de Josué, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver Josué. Obrigado, Dori. Glória a Jesus. Você vai ver que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés, ele aprendeu com Deus, e ele passou tudo o que ele aprendeu com Deus. Foi o homem que foi o legislador, o maior juiz que Israel teve foi Moisés. Foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, e aí vem Êxodo, vem Levíticos, vem Números e vem Deuteronômio. E na lei de Moisés está ali os princípios, os fundamentos para uma vida abençoada. A recomendação de Moisés é: atenta para ouvir o Senhor, para obedecer os seus mandamentos, para andar segundo os seus preceitos. E como consequência ele fala: as bênçãos virão sobre ti
e te alcançarão. Moisés foi o líder que resgatou Israel do Egito e conduziu aquele povo por 40 anos no deserto por causa da desobediência do próprio povo, porque não agiram por fé, mas agiram pela ansiedade. Eles foram intimidados diante dos seus adversários e revelaram um coração incrédulo. Eles foram rebeldes, obstinados, murmuradores. Mas tudo certo, Moisés cumpriu a parte dele. Josué então foi sucessor de Moisés. E a ordem que Deus disse para Josué foi simplesmente essa: seja forte, seja corajoso, para que você cumpra toda a lei que o meu servo Moisés deu a vocês. Seja forte e corajoso. Por que Deus fala para Josué ser forte e corajoso? Para obedecer às leis. Porque as pressões, irmãos, elas têm um poder muito grande. Salomão chegou a dizer que as pressões enlouquecem até o sábio. Até o sábio, quando pressionado, ele pode tomar decisões insensatas. Porque insensatez é saber e não fazer. Insensatez não é uma ignorância, pelo contrário, é saber, mas não fazer. E muitas das vezes desobedecemos princípios bíblicos por causa que somos forçados pelas circunstâncias. É a pressão da sociedade ou da influência. E aqueles que são levados por vento de doutrinas, é porque a maioria está crendo, está fazendo. Mas preste bem atenção: Deus é um Deus que Ele vê todas as coisas. Ele está velando para cumprir com a sua palavra, e não apenas promessa, mas princípios. E quando nós obedecemos às suas verdades, seus princípios, nós somos recompensados. Por isso que somos abençoados quando obedecemos. Aí vem aquela frase, né? A obediência, ela gera bênção. A desobediência gera consequências. Repita para você lembrar em outros dias: obediência gera bênção, desobediência gera consequências. Josué, sabendo toda a lei do Senhor, sendo orientado para meditar nela dia e noite, sendo orientado para falar dela sem cessar, e a promessa foi que ele seria prudente, ele prosperaria em todos os seus caminhos, e ele conduziria o povo para herdar a terra prometida, porque ele era sucessor de Moisés. Ele estava sim cumprindo o seu chamado, o seu ministério, mas ele estava dando continuidade no propósito de Deus. Porque Deus, quando levanta Moisés para libertar Israel e levá-los até Canaã, a terra da promessa. Mas por causa da desobediência do povo, o tempo passou, Moisés morreu, e a missão foi agora passada para Josué. E Josué, na primeira batalha, ele foi fiel, ele foi obediente, ele seguiu todos os comandos. A primeira cidade que eles pelejaram foi a cidade de Jericó, e ele obedece o Senhor, irmãos, ele age pela fé. É com Josué que nós aprendemos quando as muralhas de Jericó caem. Nós aprendemos com ele como derrubar muralhas. É um tema poderoso para uma campanha. Derrubando muralhas. Como conquistar uma cidade. Como conquistar o que Deus tem de fato nos prometido. Mas olha só, a segunda cidade, que foi a cidade de Ai, aconteceu um problema. Na primeira conquista de Josué, que foi conquistar Jericó, a Bíblia fala que Deus disse para que eles não tomassem para si nada. Aquela cidade deveria ser totalmente demolida, destruída. Deus disse: vocês vão eliminar com ela. Só que um judeu, um hebreu, ele, movido por um coração avarento, ele toma para si o que Deus havia proibido. Ele viu uma capa babilônica, ele desejou e cobiçou. Ele viu joias e ele cobiçou. E ele toma, ele pega. É muito perigoso, irmãos, quando nós somos
seduzidos, encantados por coisas que Deus ainda não deu para nós. E aconteceu isso. O nome dessa pessoa se chama Acã, mas ninguém sabia, porque ele pegou escondido e escondeu mais ainda. E aí chega aquele momento que eles agora vão lutar contra a cidade de Ai. E foi quando a gente vê Josué cometendo um grande equívoco. Podemos falar que Josué ele foi presunçoso, porque ele não buscou o Senhor, ele apenas ouviu conselhos de gente experiente. E é muito importante nós ouvirmos o conselho de gente experiente, irmãos. É muito importante nós pararmos para ouvir conselhos. Aliás, a Bíblia fala que na multidão do conselho tu vai fazer a guerra e tu vai obter a vitória. Então é muito importante. Mas a falha de Josué, primeiro, a Bíblia fala que ele não consultou o Senhor. Ele só ouviu os conselheiros. Ele foi humilde, na verdade. Fica complicado, mas como que ele foi presunçoso se ele foi humilde? Ele ouviu os conselhos dos homens, porque ele não consultou o Senhor. Ele buscou sim a voz da experiência. Ele buscou sim a voz daqueles que eram peritos. E ele tinha razão, revelou humildade. Ele reconheceu a capacidade de todos os homens, mas ele errou por não consultar o Senhor. E quando ele ouviu o conselho, qual foi o conselho que eles deram? Para que cansar o exército todo de Israel? Essa cidade é menor do que Jericó. Separa aí uns 3.000 homens e envia. E na primeira turma, no primeiro batalhão que foi, eles foram derrotados. Eles fugiram diante do exército de Ai. E aí Josué ficou confuso. A Bíblia fala que Josué, ele vai orar. Por isso que é perigoso quando você deixa a oração em segundo plano. Depois que deu errado, depois que fracassou, aí ele entrou em crise e foi orar. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós agimos exatamente dessa maneira? Porque deu errado, fracassou, foi frustrado, aí agora vamos murmurar para Deus, vamos questionar o Senhor. E aí Deus confronta Josué. Josué ouviu verdades. Deus falou para Josué quando estava clamando. Ele ficava assim: Senhor, o que vão falar acerca de ti? Tu prometeste que nós ia conquistar essa terra, e olha aí o que aconteceu, fomos derrotados, fomos vencidos. Aí Deus fala o que para eles? Para de orar, para de clamar, rapaz. Deus fala o seguinte para eles: tem coisas contaminadas no meio de vocês, tem coisas que eu proibi que pegassem no meio de vocês, e enquanto essas coisas contaminadas estiverem no meio de vocês, vocês não vão prevalecer, vocês não vão vencer. Havia desobediência, havia ali uma coisa proibida. E aí, meu irmão, Deus fala: vai lá e corrige isso aí, vai lá e faz a limpeza. Quando você lê essa história vai ser interessante, porque Josué confronta, Josué fala: irmãos, Deus falou para mim, por que nós perdemos essa batalha? Deus me mostrou, é porque tem coisa escondida no meio de nós, tem coisa que Deus proibiu de pegarmos e alguém pegou lá na vitória. Eu chamo isso dos perigos do sucesso, porque foi no sucesso da batalha de Jericó, ou contra Jericó, que estava a causa da derrota contra a cidade de Ai. Não estava por causa que foi só 3.000 soldados, não, é porque havia coisa reprovada, e Deus teve que confrontar, precisou frustrar, porque se desse certo aquela vitória, irmãos, Israel estaria totalmente perdido.
Deus não deixa os seus filhos desorientados. A Bíblia fala que quando por Ele nós formos corrigidos, a Bíblia fala: não desanimes, porque como o pai que ama o seu filho e o corrige ou repreende, assim também o nosso Deus, o nosso Pai, Ele corrige a quem Ele ama. Se você está sendo corrigido pelo Senhor, a Bíblia fala: não desanima, recebe a correção do Senhor, faz um concerto com Deus, corrige a rota e você vai obter vitória. Se você está tomando para você o que Deus não te deu, te arrepende, meu irmão. Eu sempre falo isso aqui: todas as vezes que tomamos algo que Deus não nos deu para nós, nós perdemos algo que Deus já nos deu. A gente vê essa lição na vida de Adão, irmãos. Deus disse para ele comer de todos os frutos das árvores, mas ele vai e come do fruto da árvore que Deus havia proibido. Dessa árvore você não pode comer. Ele vai lá e come. E foi muito grave, porque ele comeu do fruto da árvore proibida, e ele perdeu, irmãos, perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a autoridade sobre a terra. Olha as perdas, irmãos. Satanás naquela hora toma para si o domínio que foi dado ao homem, porque Deus abençoou o homem para dominar a terra. Mas naquela queda de Adão, agora Satanás passa a dominar a terra. Jesus fala: o mundo jaz no maligno, porque foi dado por Adão essa legalidade, esse direito, mas que era de Adão. Você vai ver esse princípio na vida de Davi. Davi deseja, cobiça e adultera com Batseba, mulher de Urias. E depois que ela engravida, ele tenta encobrir o pecado, e ele comete homicídio. Ele tenta de todas as formas. Deus levanta o profeta para confrontar Davi, e o profeta foi inteligente, porque profetizar para um rei, meu irmão, tem que ser inteligente, viu? Profetizar para uma autoridade tem que ter sensatez. Então o profeta faz uma parábola. Havia ali um senhor que tinha apenas uma ovelha, e veio um rei com muita riqueza e toma aquela ovelha, e o rei dá uma sentença, como se fosse assim, mais ou menos: o desgraçado deve morrer. E aí quando ele libera a sentença, aí o profeta fala assim: esse rei é você. Tu tendo muitas mulheres, se tu pedisse qualquer mulher, eu te daria, mas tu tomou para você a mulher de Urias, e por causa disso o mal não vai se afastar da tua casa. E você já sabe da história. Todas as vezes que alguém toma para si o que Deus não deu, ele vai ter perdas. Você vai ver isso na vida de Sansão. Irmão, eu poderia citar um monte de personagens, mas eu acredito que já deu para entender. Portanto, não tome para você o que Deus não te deu. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Quando eu tomo para mim o que não é meu, eu não ganho, eu estou perdendo. Pessoas que retêm o que é justo, a Bíblia fala que será pura perda. Salomão fala sobre isso: quem dá, mais e mais lhe é acrescentado, mas quem retém o que é justo, será pura perda. Tem muita gente sofrendo perdas, por causa que não libera o que é para ser doado. O que é justo, o que é de Deus, irmãos. Existem algumas coisas que não é para você, é só para você ser um instrumento de bênção. São sementes, e quem come a semente é que fica, não tem multiplicação. Quem come semente não vai ter colheita, mas quem semeia as sementes, a Bíblia fala que a sementeira vai multiplicar. Quantos querem que a sementeira multiplique? Quantos querem que fontes de renda sejam multiplicadas? Você está sendo fiel a Deus? Você está sendo generoso? Você está semeando o que é para semear? Ou você está retendo o que é de Deus? Irmão, isso é muito poderoso. Vamos lá. Esse homem tomou para si algumas coisas, e por causa daquilo veio perda para ele
para Israel. Irmão, sinceramente, quando eu olho para isso, eu falo, isso não é justo. Parece uma injustiça. Como assim? É que pode, por causa de um cidadão que foi rebelde, que foi desobediente, toda uma nação foi envergonhada. Como é que pode isso? Por causa de uma pessoa, irmãos. A palavra de Deus, ela vem para nos tornar participantes da sua natureza. A revelação que nós recebemos nos torna responsável. Diga assim, eu sou responsável pela revelação que eu recebo. A Bíblia fala que cada um anda segundo a luz de entendimento. Olha para mim aqui. Deus tem nos dado a revelação da sua vontade. Deus tem te dado o entendimento da sua palavra. E Ele quer que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Mas você precisa honrar a sua palavra. Você vai ver que nessa história que eu estou registrando para vocês aqui, Josué, ele cometeu um erro da presunção. Fé não é presunção, irmão. Fé é obediência à palavra de Deus. Presunção é agir pelo raciocínio próprio, né? E o Salomão fala o seguinte: não te estribes, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Teme ao Senhor, teme ao Senhor, e aparta-te do mal. A presunção de Josué trouxe consequências. E eu estou falando assim, irmãos, com muito temor, viu? Mas é bom porque a gente vai ver na Bíblia Sagrada que os homens de Deus, eles também cometeram erros. Eles não foram 100% perfeitos, assim como nós. Só que nós temos uma vantagem. Paulo fala que o que está na Bíblia é para nós aprendermos, é para nos dar lições, é para ensinamento para nós. Ou seja, Deus não quer que você cometa erros como esse. É possível, é possível. Você já ouviu essa verdade? Que o sábio, ele aprende observando, ele aprende vendo os erros dos outros. O ignorante, o estúpido, ele quer aprender por conta própria, ele tem que errar, ele tem que quebrar a cara. Irmão, você não vai ter tempo para aprender tudo sozinho. A melhor forma de você aprender é com quem já trilhou o caminho. E a Bíblia fala sobre isso. Então, não confunda jamais fé com presunção. Ouça os conselheiros, ouça as pessoas. Mas no caso de Josué era quase que impossível, irmão. Como é que ele ia saber que tinha alguma coisa escondida? A multidão era grande, irmãos, era muita gente. Ele deveria buscar o Senhor, ele deveria ter orado antes. Ele fez isso depois, orou, Deus trouxe a revelação. E você vai ver que o resultado depois foi que eles foram, batalharam contra Ai e obtiveram uma grande vitória. Deus é um Deus das segundas chances. Deus é um Deus de recomeços. Deus é o Deus que Ele te dá oportunidades novamente. Tem alguém aqui nessa noite recebendo essa palavra? Deus está te dando grandes oportunidades para você corrigir a rota, para você recomeçar, e vai ter vitória em nome de Jesus. Aquilo que foi perda para você, se você aprender como Josué, você vai obter vitória em nome de Jesus. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Jesus. Diga se a fé vem pelo ouvir. Quem precisou aprender a ouvir a voz de Deus? Se você não aprende a ouvir a voz de Deus, você vai correr risco de agir pela pressão, pela ansiedade, pelas preocupações. Meu Deus, tem gente que ele é manipulado, chantageado. Não, você precisa ouvir a voz de Deus. Irmão, tem hora que é difícil, viu? Mas é possível. Vou falar aqui de alguém que acertou nesse aspecto. Pedro, ele nos ensina. Interessante que Pedro, ele estava começando a caminhada com Jesus. Lucas capítulo 5 registra que
eles haviam pescado a noite toda sem êxito, sem conseguir nada. Você já leu essa história ou já ouviu alguma coisa? E é muito interessante essa história. A Bíblia fala que Jesus, ele chega de manhã, e as pessoas estavam lá, ou chegaram lá, e Jesus precisava ensinar, estrategicamente para ensinar, ele precisava subir no barco e falar com as pessoas que estavam na praia. E ele pediu emprestado o barco de Pedro, e Pedro cedeu. A gente vê aí que o homem era generoso, mesmo triste, abatido, frustrado, mas ele tinha um coração generoso, ele cedeu. E Jesus ensina as pessoas, Jesus abençoa as pessoas, e depois de ter ensinado e abençoado todos, ele fala para Pedro: Pedro, agora tu vai para a parte mais profunda e lança no mar a rede, do lado direito. E aí que vem a palavra de Pedro, porque ele era experiente pescador. Então ele fala o seguinte: havendo trabalhado a noite toda, ou tentado pescar a noite toda, nada pescamos. O que ele fala? Mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Você pode ter experiências, você pode ter a voz da experiência, e de repente, com toda a experiência que você tem, em relacionamento conjugal, em negócios, toda a experiência que você tem na tua profissão, no teu talento, mas de repente não está tendo êxito, não está tendo sucesso, teus planos fracassaram, frustraram, deu errado, e você questiona: cara, mas eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo como manda o script, eu segui direitinho, mas como Pedro, houve frustração. Naquele dia o mar não estava para peixe. Existem momentos, irmãos, que Deus nos leva para experiências mais poderosas dele. Existem momentos que Deus, ele permite fracassos ou perdas, porque ele quer revelar coisas maiores, ele quer mostrar coisas que ainda não estamos vendo, ou nos ensinar lições diferentes. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele, mesmo sendo experiente, ele fala: segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Quem está ouvindo a voz do Senhor? Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Irmãos, a voz de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer voz, mas eu preciso escolher ouvir a sua voz. Eu preciso decidir e obedecer a voz de Deus. E talvez você está aqui e já ouviu uma palavra de Deus, você já ouviu a voz de Deus, mas quem sabe você não teve a coragem de obedecer a voz de Deus, porque deu ouvidos para circunstâncias ou para pessoas. Existem momentos na tua vida, meu irmão, que você vai ter que ter revelação, convicção mesmo do que Deus te falou. Ou seja, você vai ter que ter princípios enraizados no teu coração. Você vai ter que ter verdades muito profundas na tua alma, irmãos. Muito. Porque nós estamos nesse mundo, Jesus fala que nós somos como ovelhas que são levadas para o matadouro. Nós estamos aqui, irmãos, como ovelhas de Jesus, mas tem muito lobos devoradores. Mas precisamos ouvir a voz do sumo pastor. Jesus fala: as minhas ovelhas, elas ouvem, elas reconhecem a minha voz e elas me seguem. E elas não dão ouvido para a voz do mercenário. Quantas pessoas estão ouvindo outras vozes? Às vezes a voz do próprio coração. E ainda tem um jargão, né? Faz o que o teu coração te manda. Meu irmão, a Bíblia fala diferente, Deus fala diferente. A Bíblia fala que as nossas emoções, o nosso coração, ele é contaminado, ele é corrupto. Já percebeu isso? Você já acordou triste, sem motivo algum?
Hoje a ciência explica por que a gente acorda triste, né? A ciência já explica isso. A ciência, ela explica que é quando você dorme que os teus pensamentos são organizados. A questão é como você vai dormir, porque o segredo está no estado que você dorme. Alguns têm pesadelos, têm sonhos, têm premonições. Misericórdia. Acordam cansados, acordam atribulados, acordam com mais medo do que ontem, porque foram dormir preocupados. A Bíblia te dá um conselho. A Bíblia fala para você que Deus, o nosso Pai, Ele é o Deus que purifica a nossa alma. A Bíblia fala para você não ir para a cama preocupado ou com raiva. Por que a Bíblia fala isso, irmãos? Porque como você vai dormir influencia como você vai acordar. Não é uma mágica dormir, irmãos. Não vai mudar as coisas só porque você está dormindo, mas é como você vai dormir. Deus é um Deus que cuida de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. Eu creio que Deus nessa noite está renovando o nosso entendimento aqui, nos dando clareza de entendimento. E eu vim aqui só para dizer isso para você. Aprende a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus vai ter que ser dar credibilidade à voz dele acima de tudo. Irmãos, vamos lá. Eu valorizo a ciência, mas eu sei que tem muita ciência falsa. Mas vamos lá, as verdadeiras ciências, elas trazem diagnósticos verdadeiros. A medicina, ela é uma bênção na mão de Deus. Quanta gente abençoada pela medicina. Eu sou abençoado todo dia pela medicina, irmão, todo dia. Pela psicologia, pela psicanálise. Eu sou muito abençoado. Mas às vezes o máximo que a medicina consegue é trazer um diagnóstico e dizer: essa doença é autoimune, essa doença é incurável. E é isso. Você vai ter que conviver com isso aí. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Eu não posso ignorar esses diagnósticos, essas informações. Só que eu tenho uma informação que ela vem do céu, e ela é maior do que qualquer informação. Eu não posso trocar realidades pela verdade de Deus. Amém? A realidade é essa, está tudo certo, mas a verdade de Deus, falando aqui de saúde física, o diagnóstico pode ser: o câncer não tem cura, a doença autoimune não tem cura, essa síndrome não tem cura. Mas a verdade de Deus é que o Senhor fala: eu sou o Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por suas pisaduras fomos sarados. E o nosso Deus, Ele é médico dos médicos, irmãos. Você pode ouvir uma sentença, não tem mais jeito. Causas na justiça, não tem jeito. Acabou. Mas nós temos um advogado, Ele é fiel, e Ele está advogando por nós. O princípio aqui, irmãos, é ouvir a voz de Deus. É o que Deus fala, Ele está velando para cumprir com a sua palavra. Deus é um Deus que vela para fazer acontecer a sua palavra. Eu já ouvi tanto testemunho, irmãos, meu Deus do céu. Domingo eu estava aqui no culto, a irmã mandou para mim um testemunho. Escreveu o testemunho, alegre, feliz, porque a filha estava com um diagnóstico, uma doença no útero. E ela veio para o encontro, trabalhou no encontro, clamando. Deus falou no encontro, Deus usou pessoas. E ela contando que depois do encontro voltaram para fazer o exame. E o exame
veio com resultado. Tua filha não tem mais nada, está totalmente curada. E ainda pergunto, não sei como, mas está curada. E não foi nem tratamento. Diga assim: eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Por favor, irmão, não seja ignorante no sentido de desprezar diagnósticos, mas que você ouça a voz de Deus. É verdade que tem notícia que perturba, é verdade que tem notícia que nos deixa desorientados, ficamos abatidos. Irmão, tem situação que ela abate mesmo. Eu olhei para a irmã Elane e lembrei do testemunho dela aqui. O nome daquela doença, irmão? Eu só sei que é trigêmeo. E um dia eu estava em casa assistindo uma série. A série se chama Doutor, O Bom Doutor. É uma série que o médico, ele é autista e ele tem a síndrome de Savant, que é uma síndrome que alguns autistas têm, não é todos os autistas que têm, e não é também em geral, mas alguns que têm essa síndrome, eles são muito, muito inteligentes. No caso dele, ele tinha como se fosse um raio-x, tudo que ele lia, que ele aprendeu, ele lembrava detalhe por detalhe. E aí, nessa série trata de todas as doenças, é só de cirurgia mesmo. E aí teve uma cirurgia dessa doença aí, do trigêmeo aí, que eu não sei falar o primeiro nome. E na série, o rapaz não conseguia encostar, como é o nome daquele que se limpa o ouvido? Um cotonete. Quando tocava, ele era uma dor insuportável. E por causa da dor que ele sofria, ele estava agredindo a esposa, estava bruto. Não sei se o Alexandre apoiou na casa dele. Estava bruto, né? E aí eu fizeram a cirurgia, a primeira não deu certo. E ele queria tirar a própria vida, ele autorizou, né? Assinou lá que podia deixar ele morrer, que ele não queria ficar mais vivo, para se fosse daquela forma. Aí eu falei, caramba, será que é isso que a irmã sofria? E eu mandei mensagem para ela quase meia-noite. Me fala o nome da doença que tu tinha. E eu falei, rapaz, essa mulher foi curada de uma doença que é considerada a maior dor que alguém pode sentir na terra. Você pode pesquisar depois. Ela deu testemunho, está gravado. Está gravado esse testemunho dela. Mas eu nem dei, como eu não sabia o que era, me chamou a atenção quando eu assisti. Conversei depois com ela rapidinho pelo WhatsApp. Eu falei, irmã, tu recebeste um grande milagre. Uma doença que de fato tem uma cirurgia, mas a cirurgia é arriscadíssima. Pode morrer na cirurgia. E Jesus curou a Elane aqui dessa doença. Não sei se foi numa quarta de milagre, se foi no domingo, mas numa quarta de milagre, como hoje, Jesus deu um decreto, e o que era impossível para o homem, aconteceu na vida dela. Deus é Deus de milagres, irmãos. E talvez o que você recebeu ou está sofrendo, torna difícil até acreditar, porque você sofre, percebe, se vê. E existem às vezes, nós temos ouvido, né? E a gente ouve tudo, irmãos. A gente tem percepção. E essas situações que causam dores dificultam ouvir o Senhor. Mas olha o que Jesus fala para Jairo. Jairo, crê somente. Existem momentos que Deus, Ele vai dizer para você, apenas creia. A notícia, olha, já morreu, não incomoda mais o mestre. Ele vai dizer, crê somente. Jesus, ele chega na casa de Jairo e ele ressuscita aquela menina. Ela estava morta, mas o autor da vida chegou. E onde Jesus chega, irmãos, milagres acontecem, transformações acontecem. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas você está ouvindo novamente. Creia no caráter de Deus. O teu pai, ele é bom. O teu pai é generoso. O teu pai é fiel.
e Ele não vai negar bem algum aos seus filhos. Coloque-se de pé no seu lugar. Diga assim: Senhor Deus, eu creio em tudo quanto o Senhor tem falado. Me ajude a andar em obediência à revelação que eu tenho recebido. Faz a tua oração nesse momento. Fala com Deus. Deus está fortalecendo a tua fé aqui nessa noite, renovando a tua fé, ativando a tua fé. Deus está te lembrando que Ele é fiel e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Glória a Jesus. Obedeça ao Senhor mesmo em meio às pressões. Continue obedecendo ao Senhor, continue honrando ao Senhor, mesmo diante das adversidades. Não desanime quando por Ele for corrigido. Pelo contrário, permita-se ser tratado por Ele em nome de Jesus. Nosso Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, Tu estás operando no nosso meio nessa noite. Tu estás fazendo mais do que pedimos, mais do que pensamos. Nós lançamos sobre Ti, ó Deus, toda a ansiedade. Nós colocamos em Tuas mãos, Deus vivo, toda a preocupação. Nós entregamos a Ti os nossos medos, ó Deus, aquilo que nos traz ameaça, que nos faz nos sentirmos abatidos. Nós colocamos em Tuas mãos agora, Senhor, e pedimos que o Senhor manifeste o Teu poder, Senhor, revele a Tua glória mais uma vez e opere o extraordinário em nome de Jesus. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos orar por causas impossíveis aqui. Nós vamos orar para que Deus manifeste a sua glória e milagres aconteçam na tua vida. Você precisa de um milagre? Vem aqui na frente. Se você precisa de respostas que só Deus pode te dar, vem aqui na frente. Venha exercitando a tua fé. Venha exercitando obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que é impossível para você? O que é impossível para você? Tem muitas coisas que é impossível para nós, irmãos. A salvação de alguém é impossível para nós. Você está orando para Deus salvar alguém? Só Deus pode salvar, irmão. Você está orando para Deus libertar alguém? Só Deus pode libertar. Então vem para cá. Talvez a tua vida está uma bênção, glória a Deus por isso. Mas vem para cá interceder. Você quer ver a glória de Deus se manifestar e transformar vidas? Nós estamos aqui para unir a nossa fé, para que filhos sejam libertos, famílias sejam restauradas. Deus é um Deus que faz além do que pedimos, além do que pensamos. Ele é o Deus que pode todas as coisas. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Aleluia. Comece a clamar por Ele, comece a buscar, comece a interceder em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Deus poderoso. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Glória a Deus. Você vai receber a ministração, a unção agora. Apenas creia e receba, em nome de Jesus. Pela fé
posso tocar. Sim, Deus. Pela fé posso tocar. Deus de milagres, Deus de maravilhas, manifesta-te aqui nessa noite. Sim, Senhor. Nos humilhamos perante a tua poderosa mão, Senhor, e clamamos, ó Deus, pelo teu agir em favor de cada pessoa que está aqui nesse altar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que ficarão de pé diante de mim. Sim, Senhor. Aleluia. Estou firmado em Cristo. Aleluia. Para sempre. Meu Deus, a luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, cremos em ti. Pela fé, pela glória a Jesus, glória a Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio
Sim, papai. Nada impede o teu agir, Senhor. Nada impede o teu agir. Tu és bom. Aleluia, papai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sinta a presença dele nesse lugar. Sente a graça dele operando em tua vida. O socorro de Deus já foi liberado sobre a tua vida. A provisão de Deus já foi liberada sobre a tua vida. A unção de Deus está operando na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele disse: tudo que vocês pedirem em meu nome vos será concedido. É no nome de Jesus que pedimos e recebemos. É Ele que responde quando oramos no seu nome. E é no nome de Jesus que estamos declarando nessa noite: a provisão de Deus chegou na tua vida. O milagre de Deus chegou na tua casa em nome de Jesus. Aleluias. Você crê? Jesus disse: quando orar de crede que receberdes e tê-lo-eis. Apenas receba então. Peçam e receba, Jesus disse. Glória a Deus. Se você pode, levante a sua mão. E não peça mais nada, só agradeça a Ele. Só agradeça. Isso, expresse palavras de gratidão, de agradecimento, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito aqui nessa noite. Eu creio que nessa noite grandes coisas aconteceram na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Para sempre tenho a luz em mim, pela fé, pela fé. Glória a Deus, irmãos. Me ajude em oração por uma irmã, a irmã Alana. Nós estamos em oração por ela. E eu lembrei dela aqui agora. Irmã Lana é da igreja. E ela foi diagnosticada com lúpus, que é uma doença autoimune. Não existe cura pela medicina. Eu te convido a orar por ela. Você pode dar a mão para quem está do seu lado? Vamos formar essa corrente, amém? Quem pode orar comigo? Dê a mão para essa pessoa que está aí. Nasceram os gêmeos da Joiciara. E nasceram antes de 9 meses. Estão na incubadora. Graças a Deus ela está bem, tá? Vamos orar por ela também, amém? Nosso Deus, nós oramos pela saúde da Alana. Nós unimos a fé aqui junto com a tua filha e clamamos pelo milagre, Senhor. Clamamos pela restauração, pela cura. Nós clamamos, ó Deus, e cremos que o Senhor está visitando a tua filha. Ministra paz no coração dela.
que ela não seja oprimida, que ela não seja perturbada, que nada venha atormentar o seu coração, mas que a fé dela seja fortalecida no Senhor. Deus, que tu venha curar em nome de Jesus. Nós cremos e por isso declaramos, ó Deus, que ela seja curada no teu nome. Oramos, ó Deus, pela Joiciara, pelos seus filhos que estão na incubadora, que eles ganhem peso e eles sejam saudáveis em nome de Jesus, e que esta família possa cada dia se alegrar e que cresçam na graça, que cresçam no conhecimento do Senhor. Creio, Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Mais uma vez, levante a sua mão. Deus, eu oro abençoando a casa dos teus servos, dos teus filhos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós oramos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor já fez nessa noite e por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer. Continue abençoando o teu povo. Nos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus.